Oi gente, tudo bem? Eu sou Lilian, advogada, trabalho e vivo do direito de família já há mais de 20 anos. Decidi compartilhar com você, advogado, que deseja viver do direito de família e encontra dificuldade. E para mostrar para você, advogada, que o direito de família, ele não se restringe a divórcio, a ações de alimentos, a inventário. Ele é muito mais amplo do que isso. Ele nos traz muitas oportunidades. E lembrando disso, hoje eu vou falar para vocês sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência. E por que isso me chamou a atenção? Você, sabemos da existência desse estatuto e aqueles que já ouviram falar, não sabem como aproveitar isso. Eu recentemente estive no Congresso de Direito de Família no Sul e o professor Salomão Rezedá, ele utilizou um trocadilho que eu vou copiar aqui apenas para vocês verem a importância e fazer uma associação. Que essa lei, esse estatuto, e o que eu vou falar sobre ela é igual o caviar, igual a música do Zeca Pagodinho. Todo mundo já ouviu falar, já viu, mas nunca experimentou. E a lei, todo mundo já ouviu falar. Vou colocar a lei aqui e aproveita. A lei, para você também não esquecer, porque nós temos dificuldade de esquecer número de leis, tem inúmeras leis, diariamente tem lei, mas essa lei, quando eu estava no Congresso e fui copiar, a lei, e aí me veio o trocadilho, que é a lei 13, 14, aí aqui só para quebrar, como sempre, tem um 6/2015, É a lei da pessoa com deficiência. Aí, essa lei, o que ela traz de importante para nós? Para nós, advogados, que nós não conseguimos, parece que nós não vemos o quanto ela é benéfica para nós, advogados. Quando eu digo que essa lei é benéfica, porque nós, advogados, não aplicamos muito ela. E por que nós não aplicamos ela? Porque o conhecimento sobre essa lei é vago. A sua aplicabilidade fica aqui num limbo. Por quê? Porque nós ficamos restritos àquilo que nós aprendemos no passado e não inovamos, não damos a oportunidade para realmente focar no que ela traz de importante, essa lei. Para nós que somos conhecedores do direito de família, nós temos que focar no que vai beneficiar a família, todos os integrantes da família e a nós, advogados. Porque aqui ela traz particularidades que faz com que nós possamos ganhar mais com isso. E eu já vou dizer o porquê que nós podemos ganhar mais do que isso. Além de nós ganharmos a confiança do nosso cliente, porque eles são assim, nossa, eu não sabia que tinha uma aplicabilidade assim do dia a dia da pessoa para ter uma maior valorização da pessoa com deficiência. Então, e isso com o nosso conhecimento vai fazer com que nós possamos aplicá-la no nosso dia a dia. E o judiciário, sabendo disso, ele também vai tornar mais visível. E quem sabe aplicar já está na frente de muitos outros advogados. Sem contar que, como eu disse, o advogado do direito de família, ele pensa no quê? Na família, no geral, E a família
todos nós vivemos num mundo muito diverso, né? Com vários tipos de família. Aquela história de que toda família é igual, eu não acredito muito. Por quê? Não acredito muito, não, eu não acredito. Porque, vou dar um exemplo, né? Como eu vi lá também nessa palestra, a nossa própria mão, todos os dedos são diferentes, né? Cada um tem uma função. Então, toda família é diferente. Pode ser parecida, mas os problemas, as pessoas são diferentes. E aqui vem a questão da deficiência também, que nós ignoramos, deixamos passar essa oportunidade, né? Então, famílias que possuem pessoas com deficiências, eles sentem que precisam proteger essa pessoa com deficiência. E às vezes protegem por demais. E essa pessoa com deficiência queria ter uma participação maior também, ser mais independente. E não consegue. Por que ela não consegue ter uma participação mais ativa? Porque ela se limita e porque não consegue ver a sua valorização na nossa sociedade. E por que eu estou falando isso? Por quê? Porque as deficiências, elas também são diferentes, né? Então podemos dizer aqui que vamos relembrar quais são as deficiências que estão presentes, que existem. Então vamos aqui. Nós temos a deficiência visual, nós temos a deficiência auditiva, nós temos uma deficiência física, nós temos uma deficiência psicossocial e nós temos uma deficiência intelectual. E ainda temos uma múltipla deficiência. O que é? O que ela é associada? Associada a mais de uma deficiência. Então, uma pessoa, ela pode ter dois tipos de deficiência. Ela pode ter uma deficiência psicossocial junto com uma visual, né? Então, essa uma deficiência física mais uma deficiência auditiva. Então, aqui a gente tem um leque muito grande e que nós advogados, temos que olhar para essa parte da sociedade que precisa ser amparada, a sua família precisa ser informada dos seus direitos. Não restringir apenas ao direito previdenciário, ao benefício econômico que a pessoa com deficiência pode ter. Ela tem alguns direitos, sim, mas ela tem outros direitos que é muito importante. Por quê? Porque a pessoa com deficiência, ela precisa ter uma valorização. E você, advogado do direito de família, pode mostrar isso tanto para a família do deficiente como para o próprio deficiente. Porque de vários tipos aqui de deficiência, essas deficiências não limitam a legitimidade dessa pessoa, de ter o que fazer e como fazer. E ela está mais presente no nosso dia a dia, no dia a dia comum. Ela já se sente diferente e se ela tem ainda uma outra limitação, ela se sente mais diferente ainda. Então, cabe a nós, advogados do direito de família, aproveitar essa oportunidade e mostrar para a família que tem um deficiente e para o próprio deficiente. E aí, o que é, né? Como a própria música lá do Zeca Pagodinho disse, né? É o TDA, né? Então eu vou até trocar aqui e vamos escrever aqui, ó. TDA. O TDA também, né? Como o professor lá disse, ele é o caviar. Todo mundo já ouviu falar. E o que é, na verdade, o TDA? TDA, o T é a tomada. A tomada. E o D, tomada, decisão. E o A, apoiado.
O próprio nome aqui já diz, né? Aqui o deficiente, ele vai tomar uma decisão apoiada. Ele vai mostrar o que ele quer. Ele quer tomar uma decisão, ele quer se posicionar. E quando ele se posiciona, ele fala, é a minha vontade. Só que eu preciso de um apoio, apoiado. Eu quero um apoio. E esse apoio, eu escolho a pessoa que vai me apoiar. Então, olha que forte que é isso, porque eu vou tomar atitude, né? Eu vou tomar uma decisão, eu vou decidir, né, o que eu quero, mas eu só quero um apoio. Eu não quero ter uma restrição dessas minhas, de uma decisão ou mais de uma decisão. Diferente, gente, né? Então eu quero dizer aqui, ó, muito diferente, né, da curatela. Que aqui tem um fator, o que torna a tomada de decisão apoiada diferente da curatela. Entre outras aqui, é a legitimidade. A curatela, o que na verdade é? Eu estou passando, né? Outra pessoa vai tomar a decisão para mim, né? Eu não tenho, aqui está tirando, entre aspas, a capacidade da pessoa com deficiência. Ou aquela pessoa que realmente não tem uma capacidade de gerir a sua própria vida civil, né? De tomar as decisões. Aí é uma outra pessoa que vai decidir. Já a tomada de decisão apoiada, a TDA, ela não. É o deficiente que vai tomar uma decisão, ele continua tendo uma legitimidade, ele vai determinar, né? Vai determinar qual decisão ele quer, né? E por quanto tempo ele quer. E ainda, quem serão as pessoas que vai apoiá-lo? Então, ele vai ter que indicar 2 pessoas de sua confiança para apoiar. E aqui, não sei se vocês já perceberam, onde eu vejo a oportunidade que nós advogados deixamos passar. Diferente da curatela, que tem aquela decisão, ela limitou a pessoa a partir do momento em que ela está sob uma responsabilidade de um curador, esse curador é que vai decidir a vida dela. Aqui, o deficiente pode, mais de uma vez, pedir uma tomada de decisão apoiada. E aqui você percebeu? Ele pode tomar uma decisão hoje, ele pode tomar daqui a 6 meses outra, ao ano que vem. Então, é a decisão aqui, nós estamos deixando, né, passar essa oportunidade de oferecer isso, de mostrar esse direito para o deficiente e para a família que tem um deficiente, que ele pode tomar as decisões mais de uma vez. E nós vamos ganhar com isso, porque são ações diferentes. Por que são ações diferentes? Porque o apoiador que o deficiente escolher vai ser diferente, pode ser diferente. A decisão que ele quer tomar pode ser diferente num determinado tempo, determinado momento da vida dele, né? Então aqui a oportunidade, ela existe. E eu falo isso para vocês que eu me dei conta disso no congresso, porque eu falei, gente, verdade. Eu já vinha aplicando, eu já apliquei a tomada de decisão apoiada, mas digo para vocês que foi inconscientemente, né? Eu digo que eu apliquei, que eu digo que foi inconscientemente, porque não tinha toda essa clareza que eu estou trazendo para vocês e vocês não deixarem passar essa oportunidade de ganho para nós advogados, para você advogado e para a pessoa com deficiência também. Porque aqui tem-se a legitimidade, a pessoa se sente capaz, né? A pessoa com deficiência, ela se sente capaz, ela quer tomar uma decisão, ela vai e toma a decisão com um apoio. Ela terá um auxílio para esse apoio. Se ela tem essa insegurança,
vai se sentir acolhida, apoiada. E aqui o acolhimento que eu falo, né, ela vai ter o acolhimento dos dois apoiadores e de você, advogado, que ofereceu isso para ela, deu essa oportunidade, não restringiu os direitos totais, que é o que faz na curatela, né? E como nós vamos fazer isso? Como é esse procedimento? Como é essa ação? Como funciona isso? É um pedido que nós vamos fazer para o judiciário, vai correr na vara da família, né? Vai acontecer, a pessoa com deficiência, ela vai apresentar as duas pessoas que ela requer, que ela quer que eu apoie, ela vai delimitar aquela situação que ela precisa do apoio. E aqui você pode me perguntar, que decisões são essas? Gente, uma decisão de uma venda, né, de um imóvel, de uma decisão de uma venda, de uma decisão se eu vou precisar de fazer algum tratamento futuro, né? Então aqui nós nos pegamos, quando nós falamos da deficiência, nós nos pegamos muito a uma deficiência total. Mas você, assim como eu, já ouviu falar muito, né? Quando nós falamos da deficiência psicossocial. E você lembra que a gente não leva muito em conta, na verdade a gente não lembra, mas a depressão hoje, ela é muito comum. Recentemente, tem uma pesquisa, agora recente, de 17 de junho de 2022, né? Ela disse que teve um aumento muito grande, mais de 25% de aumento das pessoas com depressão. E isso é uma deficiência. E veja, a oportunidade aqui que essa pessoa, que nós podemos oferecer para essas pessoas que no momento de crise, né, quando falarmos de uma depressão, de um bipolar, ele sabe dessa deficiência, ele sabe que tem uma dificuldade, ele sabe dessa dificuldade e ele entende que no momento em que ele está vivendo aquele estado depressivo, às vezes ele não tem vontade nem de tomar banho. Ele não tem vontade de fazer absolutamente nada. Ele não tem vontade de pagar uma conta. Ele não tem uma vontade de gerir absolutamente nada. E aqui existe uma oportunidade de que ele nomeie em determinados períodos a duas pessoas que tomem essa decisão, que o apoiem na decisão, né? Então aqui eu estou dando um exemplo do quanto pode ser abrangente de outras situações, é só um exemplo de uma deficiência. Quantas outras não existem que as pessoas precisam de um apoio, né? Porque aqui ela vai falar assim, ela tem essa consciência da existência dessa incapacidade parcial, temporária, ela não é definitiva. Então, isso faz com que eu tenha um apoio, e com esse apoio eu tenha confiança, né? Confiança em mim mesmo. Poxa, eu não vou me abalar, porque eu me sinto apoiada, né? Eu tenho a legitimidade, eu tenho essa conscientização, né? Então, toda essa questão que, por um lado, ela é muito delicada, ela é muito abrangente para nós que trabalhamos com o direito de família. E como eu disse inicialmente, a família, muitas vezes, ela quer amparar, ela quer cuidar totalmente. Mas quando ela tira a decisão, o poder de decisão daquela pessoa, ela também está ferindo, ela está excluindo aquela pessoa, limitando, né? Então, assim, a partir do momento em que a pessoa veja, poxa, eu quero um familiar, eu quero dar maior liberdade, mas como dar essa maior liberdade? Como nós podemos auxiliar essa pessoa? E com isso, né, a TDA, ela gera
ela gera um sentimento importante, um sentimento muito valioso para a pessoa com deficiência e para nós, advogados do direito de família, que podemos aplicar e tornar essa lei usual, né? Porque hoje em dia, nós esperamos que o juiz nos informe dela, né? Olha, gente, ao invés de vocês entrarem com a curatela, por que vocês não entram com o TDA? Nesse caso específico, é o TDA que deve ser aplicado e não a curatela. É momentânea, é temporária, né? Não que a curatela também não tenha casos específicos que possam ser, mas ela é muito mais abrangente. Então nós temos que aproveitar, né, que é uma lei que favorece o deficiente, favorece, fortalece ele e nos fortalece também ao aplicar a lei, ao fazer ela entrar em vigor e ser presente. E lógico, gente, nós ganharmos com isso também no nosso dia a dia, tá? Então, a aplicabilidade quando o advogado ele conhece a lei mais profunda, com os seus detalhes, com todas as suas particularidades, ele é valorizado, né? O advogado, assim, a família vai olhar e falar, poxa, eu só sabia da existência da curatela, de algo forte, de algo crucial, de algo radical, né? Porque é radical. E quando a gente fala de termos fortes, porque nós vivemos, assim, eu digo nós vivemos, né, porque eu já, como eu disse, já estou há mais de 20 anos lidando com o direito de família, e quando eu comecei, né, não tinha essa visibilidade, não tinha toda essa aplicabilidade. E ainda os termos usados eram muito fortes, que é a interdição. Então é uma coisa que a gente nem pode ficar falando, porque parece que ela impregna, a gente fica com aquilo, interdição, vou interditar aquela pessoa. Não, é igual rua, né? Quando a gente vê, a rua está interditada, a gente não pode passar naquela rua, a gente não pode ir naquele determinado local. E não é isso, é muito forte. Então a lei, ela veio para fazer com que a pessoa com deficiência se sinta valorizada. Eu já tenho uma deficiência, mas essa deficiência não pode me limitar no total. Então eu tenho direito, eu tenho a minha autonomia de vontade, né? É um princípio fundamental que nós esquecemos muitas vezes e que ficamos só lá quando a gente estuda o direito constitucional. É a dignidade da pessoa humana. Então, a partir do momento que nós aplicamos essa lei, a dignidade, dar dignidade à pessoa com deficiência e para a família, nós, advogados, seremos mais valorizados, né? Por quê? Porque nós estamos aplicando aquilo que é próprio para cada tipo de deficiência, para cada tipo de caso, porque aquilo que eu falei inicialmente, todo mundo tem uma família, mas as famílias não são iguais, cada um tem a sua particularidade. Então, espero você, advogado, que tenha entendido todo o contexto desta lei e que você comece hoje já a aplicar essa lei, comece a ter mais clientes, né? Comece a faturar mais com a aplicabilidade dessa lei, porque, como eu disse, é um leque muito grande e não restrinja, não faça com que o deficiente só procure benefícios assistenciais. Não, faça com que o deficiente se movimente, procure os seus direitos. E quando ele procura os direitos, ele procura quem? Um advogado do direito de família que sabe mostrar para ele o que é o melhor, quais são os direitos que ele tem. Peço que vocês se inscrevam no meu canal do YouTube, ative o sininho, as notificações, que assim que tiver vídeo novo, toda semana estarei postando um vídeo novo sobre direito de família e sobre mais oportunidades que nós deixamos passar, porque o direito de família, ele não é simples, ele não é restrito, ele é muito amplo. Espero vocês no próximo vídeo.